Bom, segundo o Ministério da Saúde, né, a cartilha para tratamentos das emergências, a profundidade das queimaduras elas vão se classificar em primeiro grau, onde afeta somente a epiderme sem formar bolhas. Apresenta-se com hiperemia, dor e edema e descama em 4 a 6 dias. É essa característica aqui que só de se olhar essa foto já dá até um nervoso, né? Quem nunca ficou desse jeito? Queimadura de segundo grau. Afeta a epiderme e parte da derme. Forma bolhas ou flictenas. O manual do Ministério da Saúde ainda subdivide a queimadura de segundo grau em superficial ou superficial profunda, tá? Então, se você for parar para pensar, tanto o Ministério da Saúde quanto o PHTLS dividem a queimadura, o grau da queimadura, em 4. A única coisa é que, no caso do Ministério da Saúde, ele subdivide o segundo grau, mas não deixou de ser 4 classificações, tá? A queimadura de segundo grau superficial, a base da bolha é rosa, né? Úmida e dolorosa. A profunda, a base da bolha é branca, seca, indolor e menos dolorosa do que no caso a profunda aqui, tá? Nesse tipo de queimadura, a restauração das lesões acontece de 7 a 21 dias. Aqui, ó. A gente tem uma queimadura aí de segundo grau. Queimadura de terceiro grau. Afeta a epiderme, a derme e estruturas profundas, né? De acordo com o Ministério da Saúde, a queimadura de terceiro grau é indolor, a queimadura em si, tá? Existe a presença de placa esbranquiçada ou enegrecida, possui textura corácea, né? Como se fosse uma casquinha, não reepiteliza, e necessita, né, de enxerto de pele muitas vezes, tá? Indicada também para o segundo grau profundo, no caso do enxerto de pele, né? Então, o enxerto é indicado tanto para o terceiro grau quanto para o segundo grau profundo. Muito importante. Pelo PHTLS, a lesão de terceiro grau possui dor na área ao redor do local onde os nervos foram lesionados. Porém, pelo manual do Ministério da Saúde, terceiro grau é indolor. Observe o enunciado da sua questão. Se não dispor nada a respeito do referencial, considere a informação do Ministério da Saúde, que não tem dor. Então, por exemplo, se você for fazer uma prova, um concurso, você tem que ir lá olhar a referência, né? Aquilo que foi pedido para você estudar. Ah, se tiver escrito lá que é para estudar o PHTLS, beleza, você estuda. Se não tiver escrito nada a respeito disso, você vai considerar o quê? O Ministério da Saúde. Vamos supor que você não leu o edital, não sabe o que caiu. Aí você vai olhar na questão. Na questão pode estar escrito assim: segundo o manual do PHTLS, lá. Bom, então você já sabe que está falando do PHTLS. Se tiver escrito assim, a queimadura de terceiro grau é indolor ou não? Não está escrito nada, você vai pelo Ministério da Saúde, tá? Aqui a gente tem uma queimadura de terceiro grau, tá? Então, resumindo, aqui a gente está fazendo um paralelo, né? Profundidade da queimadura. Primeiro grau para o Ministério da Saúde e superficial para o PHTLS. Sinais e sintomas. A epiderme, né, que é lesionada, hiperemia, pequeno edema e dor. Aí aqui, segundo grau para o Ministério e espessura parcial para o PHTLS. Epiderme e parte da derme, que é de espessura parcial. Muita dor, áreas desnudas, úmidas, flictema e bolha. Terceiro grau para o Ministério da Saúde e espessura total para o PHTLS. Epiderme, epiderme, espessura total, dor relacionada às terminações nervosas das áreas vizinhas, de acordo com o PHTLS. Indolor para o Ministério, ferimento espesso, seco ou esbranquiçado. Observem que nesse esquema aqui, o que é diferente ele especifica, ele coloca entre parênteses, tá? Quarto grau apenas para o Ministério da Saúde. Aqui no nosso exemplo, ele não subdividiu o segundo grau do Ministério da Saúde, tá? Ele manteve ele manteve apenas o segundo grau aqui. Opa. Quarto grau: epiderme, derme, tecido subcutâneo, ossos ou até os órgãos internos são lesionados, né? Ela é indolor, o ferimento é espesso, seco, esbranquiçado ou mais grave, tá? Então, aqui a gente tem um resumo aí dos dois para vocês estarem consultando futuramente. Opa!
extensão da queimadura, né? Agora aqui a gente não está falando mais de profundidade, né? Até aqui a gente falou de profundidade da lesão. Agora a gente vai estar falando da extensão. Superfície corpórea queimada, né? Ela tem essa siglazinha aqui, ó, tá? SCQ. A gente vai estar utilizando a regra dos 9. A superfície palmar do paciente, incluindo os dedos, representa cerca de 1% da superfície corpórea queimada. Áreas nobres e queimaduras especiais, tá? Então vai chegar um momento em que a gente vai falar a respeito disso aqui. Quais são as áreas nobres e as queimaduras especiais? São olhos, orelhas, face, pescoço, mão, pé, região inguinal, grandes articulações como ombro, axila, cotovelo, punho, articulação coxo-femoral, joelho e tornozelo, e os órgãos genitais. Bem como queimaduras profundas que atingem estruturas profundas, como os ossos, músculos, nervos ou vasos desvitalizados, tá? E aí a gente já volta para conversar a respeito da regra dos 9.